Há 104 anos nascia Carolina Maria de Jesus, uma das primeiras e mais importantes escritoras negras do Brasil. Conhecida por seu livro Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, publicado em 1960, viveu o céu e o inferno desde a sua infância pobre, na cidade de Sacramento, em Minas Gerais, até a favela do Canindé, em São Paulo, onde se instalou, alcançando a ascensão e o declínio no mercado editorial. Para contar a sua história, hoje receberemos em nosso estúdio o jornalista, crítico literário, escritor e pesquisador Tom Farias, que lançou recentemente o livro Carolina, uma biografia, publicado pela editora Malê. Em nosso vídeo de abertura, Tom é entrevistado no Rio Grande do Sul pela jornalista Fernanda Carvalho para a TV Nação Preta. Sejam bem-vindos ao Cult na TV. Vou conversar com o Tom Farias, que é escritor, jornalista, tem um grande currículo e tem muitas outras coisas, né, Tom? Mas a gente vai conversar mais sobre este livro aqui, Carolina, uma biografia, que ele está aqui em Porto Alegre para lançar, uma das cidades onde tu já lançou o livro, né? Conta pra gente o que a gente vai encontrar aqui na Carolina, uma biografia. Como é que foi o trabalho? Bom, a ideia toda é contar uma outra Carolina que vai além do livro dela, O Quarto de Despejo. Mas a minha curiosidade é porque todos os trabalhos desenvolvidos sobre Carolina, seja na área acadêmica, TCC, dissertação, tese, seja ensaios publicados, ensaios biográficos, todos focam a Carolina pelo livro dela famoso. E eu tinha uma indagação. Como é que uma mulher semi-analfabeta, ou seja, né, que teve apenas 2 anos de ensino básico, pudesse produzir um livro deste tamanho, com essa potência, esse livro. E aí então fui buscar nas origens da Carolina, origem familiar, a infância dela em Sacramento, Minas Gerais, onde ela nasceu, e o pós Quarto de Despejo. Então, é esse antes e depois que me fez escrever essa obra e dar uma resposta a mais para quem gosta da Carolina, né? O nosso convidado de hoje escreve críticas literárias e resenhas sobre livros e autores. Seus últimos trabalhos foram as biografias de Cruz e Souza e José do Patrocínio. Nós vamos conversar com o escritor Tom Farias. Tom, o que o atraiu para a obra e a vida de Carolina Maria de Jesus? Bom, inicialmente, uma leitura do livro Quarto de Despejo e as leituras do que eu fui fazendo em torno do Quarto de Despejo, eu comecei a me indagar por que uma mulher, nas condições da Carolina, ou seja, morando numa favela em São Paulo, mãe solteira de 3 filhos, basicamente catadora de papel, né? Nas piores condições. Catadora de papel nas ruas de São Paulo, com poucos estudos, pudesse fazer um livro tão pungente, que impactou tanta sociedade paulistana e brasileira nos anos 60. E essa indagação vinha de encontro uma série de relatos também sobre essa autora e sobre esse livro. E esses relatos davam conta de que ela era, digamos assim, uma pessoa que não era uma escritora, era analfabeta. Fui buscar essas informações e fui descobrir que por trás da autora que fez um relato, digamos assim, né, que foi o Quarto de Despejo, né, que era o diário do dia a dia dela na favela, as condições dela de pobreza, a criação dos filhos, os conflitos da favela e tudo mais, havia uma escritora pujante que tinha uma carreira literária de 20 anos. E isso me atraiu porque essa persistência da Carolina, com 2 anos de escola primária, como é que ela consegue escrever um texto interessante? Esse que é o... Exatamente, quer dizer, 2 anos de escola primária e conseguir botar no papel
né, por coisas muito simples, né, uma linguagem muito coloquial. A história de vida dela, quer dizer, ao mesmo tempo tinha ali poesia, tinha fabulação, tinha antropologia, tinha política. Ela conseguiu condensar, né, em poucas coisas, em poucas palavras, no dia a dia dela, um universo tal que contagiou e contaminou as pessoas, o imaginário, né? Até porque a favela também era, nos anos 50, né? No final dos anos 50, em São Paulo, era uma coisa ainda muito, muito incipiente, né? São Paulo devia ter mais ou menos 40 favelas e cerca de 50 mil pessoas nas favelas de São Paulo. Hoje tem 3 milhões de favelados. Então, isso também era uma novidade, conhecer esse outro lado dessas pessoas. E também porque a Carolina ela tem um grande boom, né, nos anos 60, com a publicação em 60 do Quarto de Despejo. Ela fica na lista dos mais vendidos até janeiro de 61, ou seja, de agosto a janeiro de 61. Chega a vender no Brasil 2.000 livros por dia, entra num período de alta promoção. Aquela mulher suja, maltrapilha, que andava descalça na rua, com um saco de lixo nas costas, passa a frequentar os melhores salões de São Paulo, a sociedade de São Paulo, passa a consumir também como essa sociedade, né? Ou seja, em termos de vestimento, a vaidade dela se aflora e tudo mais, e chega um período que ela declina de uma maneira extraordinária, né? E vai morrer, não na pobreza, mas vai morrer numa situação completamente difícil, crítica da vida dela. Quase que um retorno, então. Eu não diria um retorno, mas era uma mulher que vivia numa favela, num barraco de 3 metros quadrados, com 3 filhos, e que consegue a ascensão para ir para uma casa, que ela chamava Casa de Alvenaria, né, que custou 1,5 milhão de cruzeiros à época, que era uma verdadeira fortuna. Isso eu posso dizer o seguinte: 1 quilo de papel no final dos anos 50 custava 1 cruzeiro. Para Carolina comprar um pão, que seria hoje uma bisnaga aqui, para nós, ela pagava 12 cruzeiros. E nem sempre ela tinha 12 cruzeiros para poder comprar o pão, que era a grande luta dela, da fome, o quarto despejo. Sobrevivência. O quarto despejo é isto, né? É o relato da sobrevivência dela. Quando não comia, quando comia, o que fazia para comer, as dificuldades dela toda. Então, essa mulher, ela tem um salto de qualidade de vida extraordinário. Tanto que ela escreve um outro livro, que chamaria Casa de Alvenaria, Diário de uma Ex-Favelada. E esse livro é exatamente a impressão dela dessa sociedade que a recebeu. Mas não teve o mesmo sucesso. Não teve o mesmo sucesso. Quer dizer, o Quarto Despejo, no dia do lançamento, vendeu por volta de 700 livros no lançamento. Bateu todos os recordes de vendas, né? E em 4 dias a 5 dias vendeu 10.000 exemplares. Em 4 dias, em 4 meses já estava na casa dos 50.000 exemplares, em 4 meses. Então, isso surpreendeu também muito a sociedade da época, né? A Carolina virou uma coqueluche. Um fenômeno, um best-seller, uma coqueluche, que ela saía na imprensa, ou seja, na TV, jornal e rádio, todos os dias. E imaginar uma TV com 10 anos, né, de existência, que era nos anos 60, TV bem nos anos 50. Então, esta mulher que foi me fascinando. O impacto disso tudo na cabeça dela, né? Foi extraordinário, né? Porque eu comparo, às vezes, muito com os jogadores de futebol, né? Os jogadores ficam ricos e muito despreparados para a riqueza deles, né? Carolina, de repente, ela deu um salto da pobreza, quer dizer, onde ela não tinha condições de comer direito com os filhos, para um mundo de fartura, para um mundo completamente de acesso a tudo, né? Então, eu imagino na cabeça de uma pessoa que viveu a maior parte da sua vida, né, desde Sacramento, onde ela nasceu em 1914, né, até o glamour aos 40 e poucos anos de vida. Quer dizer, imagino como isso explodiu na cabeça dela. E eu fui atrás dessas indagações, porque tudo que eu li sobre a Carolina,
Mas eu li mais ou menos uns 200 textos sobre Carolina, entre livros, artigos, teses, dissertações, enfim, sobre ela. Todos eles só falam em Quarto de Despejo. Dão algumas pinceladas sobre o nascimento dela, o período pós-Quarto de Despejo. E aí eu fui atrás de uma raiz da Carolina. E aí cheguei ao século XVIII, né? Aí em Minas Gerais, com a escravidão em Minas Gerais, alguns quilombos, como o quilombo do Ambrósio, aquela região do Rio das Velhas ali. Aí fui descobrir um pouco da origem do avô, que ela gostava muito do avô, enfim. Por que a Carolina chegou a esse processo todo de cristalização e de paixão pela leitura e pela escrita, embora só tivesse 2 anos de escolaridade. Exatamente. Então foi algo que ela elegeu para ela, né? Ela elegeu, e ela, digamos assim, como se fosse uma pessoa obsessiva aos extremos, né? Lia e escrevia todos os dias. Ela até dizia que, falavam que ela era mãe solteira, então ela dizia assim, nenhum homem vai querer uma mulher que guarda um caderno de anotações debaixo do travesseiro. Ou seja, nenhum homem quer uma mulher que acorda de madrugada para escrever e tal. Então, porque ela já sabia a realidade das mulheres em torno dela na favela do Canindé. Naquela época ainda. E naquela época ainda, né? Então, quer dizer, essa busca das raízes da Carolina me fez compreender um pouco, né, desse processo dela, dessa oportunidade que ela soube trazer para si, uma família completamente de membros, todos analfabetos, ou seja, sem acesso à escola. Carolina, quando aprendeu a ler, por exemplo, ela não tinha livro em casa. E ela ficou agoniada porque ela queria ler e não tinha livro em casa. Então, o primeiro livro que ela conseguiu de uma vizinha foi A Escrava Isaura, que ela leu, releu, né, de diversas maneiras. Então, quer dizer, esse processo de leitura foi uma coisa que revelou um estado de espírito, um estado um processo nela que foi exatamente fantástico, entendeu? Quer dizer, ou seja, ela conseguiu se superar, né, com a precária ferramenta que ela tinha de leitura, de conhecimento, tanto que você vê no próprio livro Quarto de Despejo grafias erradas, né? Quer dizer, ela escreve educação, ela escreve coisas erradas, mas ela consegue se comunicar de uma maneira extraordinária, mesmo assim, né? Qual o papel do jornalista Audálio Dantas nesse processo? O Audálio tem um papel fundamental, porque a Carolina vem dos anos 40 até final dos anos 50, tentando publicar. E a Carolina não queria publicar o diário. O diário não era uma coisa publicável. O diário fazia parte de uma rotina que ela tinha de conversar com alguém. Então ela colocava ali as angústias dela, que era a forma conversando com alguém imaginário. Com alguém imaginário. Então aí tinha as angústias dela, né? Eu levantei às 5 horas, fui buscar água. Hoje choveu, eu não posso catar papel. E essas coisas todas. A favela, o pessoal briga na favela, faz intrigas, aquela coisa toda. Ela queria, na verdade, fazer as publicações das poesias, que ela tinha um livro de poesia pronto, e dos romances, peças de teatro, enfim. Ela não conseguiu? Então, essa luta da Carolina dos anos 40 até a descoberta do Audálio em 58 foi esta. O Audálio faria uma matéria na favela e no dia que ele foi fazer essa matéria, a Carolina estava presente, ameaçando pessoas que estavam brincando nos brinquedos das crianças, adultos. E ela dizia, com a voz que ela tinha muito firme, dizia: se vocês não saírem dos brinquedos das crianças, eu vou botar vocês no meu livro. E o Audálio, então, percebeu, quer dizer, como uma mulher, naquelas condições, teria um livro numa favela. Então ele foi atrás dessas informações, foi até a Carolina, a convenceu a emprestar os cadernos, eram 38 cadernos que ela já tinha escritos, né? E nesses cadernos ele percebeu esse diário, ele leu as primeiras páginas e falou: não, minha matéria está aqui. E aí foi fazer uma matéria que deu uma grande repercussão. E em 58, em 59, ele fez uma segunda matéria, que aí explodiu, e aí foi quando decidiu fazer a publicação do livro. E o que é interessante, né, é que a relação do Audálio com a Carolina
ela é muito emblemática, porque acusam até o Audário de ter deturpado o livro da Carolina, enfim. O Audário não fez nada daquilo. O Audário fez um livro de comum acordo com a Carolina, né, porque havia muitas repetições desnecessárias e deixaria aquela narrativa muito enfadonha, né? Tipo, né, que a Carolina tinha uma rotina de acordar às 5 horas da manhã, buscar água, todo dia ela falava a mesma coisa. Então ele foi suprimindo uma isso. coisa de copidesco. Ele fez uma copidescagem, mas ele manteve, basicamente, por exemplo, a forma que a Carolina escrevia, né? Se a gente pegar os originais hoje na Biblioteca Nacional e comparar com o Quarto de Despejo, a gente vai ver que é exatamente isso. Não deturpou em nada. Ele deixou o livro de forma que as pessoas pudessem ler e compreender, como se fosse uma narrativa mesmo, né, de um processo, né, evolutivo da vida da Carolina, que começa lá desde 55 e vai até, se não me engano, janeiro de 61. Nós vamos fazer agora um intervalo e, na volta, vamos ver um vídeo que mostra mulheres negras falando sobre Carolina. Hoje estou conversando com Tom Farias, jornalista, crítico literário, escritor e pesquisador. Tom, vamos ver um vídeo que mulheres negras falam sobre Carolina? Ok. Meu nome é Vera Lopes, sou atriz. Então, em 2014, nós teremos o centenário de Carolina Maria de Jesus. A Carolina, uma escritora de uma obra fantástica, ainda é encontrada, pesquisada e lida por uma maioria de pessoas que vão buscar essa escritora. Ela não está aí sendo oferecida nas escolas, ela não está aí sendo debatida na televisão. A Carolina não está popularizada ainda. E um grupo de mulheres negras de diferentes partes do Brasil se reuniu num coletivo aqui em Salvador para trazer essa obra, trazer essa personagem, trazer essa escritora, essa mulher negra brasileira, Carolina Maria de Jesus. Tantos livros tão desconhecidos, né, como, por exemplo, O Quarto de Despejo, Diário de Bitita, Provérbios, Pedaços da Fome, né, e uma escritora que, assim, é considerada ainda a escritora que vendeu mais exemplares de todos os tempos, né? Eu achei brilhante, maravilhoso, realmente resgatarmos e fazermos tantos trabalhos, né, com essa escritora. Mulheres negras falando sobre essa grande escritora negra. Como é que foi o seu trabalho de produzir essa biografia? Primeiramente, quer dizer, eu conheço o trabalho desse coletivo. Eles fizeram em 2013, 2014, até publicaram uma obra interessante sobre a Carolina. Assim, o meu trabalho, eu tenho uma carreira com relação a biografias que já vem de longe. Esse é o 12º livro, né, que eu publiquei. Quer dizer, os mais conhecidos são a biografia do Cruz de Souza e do Zé do Patrocínio. Quer dizer, a minha metodologia é a seguinte, quer dizer, eu quero conhecer o autor em todas as suas dimensões. E essas indagações vieram também junto com os outros livros. Então, por exemplo, na Carolina, eu fui fazer trabalho de campo. Quer dizer, eu fui 2 vezes a Sacramento visitar a cidade, visitar a cadeia, que Carolina foi presa 2 vezes, ainda pequena. A primeira vez foi acusada de um roubo por um padre que não aconteceu. O padre Geraldo, ele se deu conta de que o dinheiro que acusou a Carolina estava no mesmo lugar que ele tinha guardado. E a segunda vez, a Carolina foi acusada de ler o livro de São Cipriano. Ela não estava lendo o livro de São Cipriano, mas a situação da Carolina na cidade, né, por ser uma menina diferente, que gostava de ler, menina negra... Incomodava? Incomodava demais. E ela, adolescente, quer dizer, não é uma mulher adulta.
E então, em função dessa acusação, o livro de São Cipriano é um livro que, segundo, né, a lenda, faz malefícios contra os brancos, enfim, né? Mas isso é motivo para alguém ser preso? Para Sacramento era. Né, para Sacramento era. Então ela foi presa, ficou 6 dias presos, e ela e a mãe, porque a mãe foi defender a filha e também teve ordem de prisão, e passaram fome na cadeia, apanharam muito na cadeia, tanto que a mãe teve o braço quebrado de tanto apanhar na cadeia. Então, quando você vai até o local, quer dizer, diferente de alguns trabalhos que eu vejo, né, esse trabalho chamado de gabinete, né, eu resolvi ir aos cartórios, verificar os livros de assentamentos. Não foi apenas uma pesquisa bibliográfica? Não foi apenas uma pesquisa bibliográfica. Então, eu fui buscar essa Carolina na sua origem, onde ela nasceu, quem conviveu com ela, enfim, buscar informações nos jornais da época. Né? E, na verdade, quer dizer, eu faço uma reconstituição. O livro é dividido em 3 partes, né, o Carolina. Então, na primeira parte vai do século XVIII até a vinda da Carolina para São Paulo. Por exemplo, 1937. Os antepassados, os familiares, como é que era a convivência com a família. O entorno. A questão da escolaridade, né? Como é que ela estudou. Ela estudou na escola espírita, por exemplo, que era de um grande médium chamado Eurípides de Barçanufo, muito conhecido na época. Ela chegou a conhecer o Barçanufo. Depois eu faço um histórico de Carolinas, de 37 até o quarto de despejo, né, que é o lançamento, todo aquele protagonismo do livro. E aí a terceira parte do livro, que tem 402 páginas, vai do sucesso até a sua morte em fevereiro de 77, né, com um ataque fulminante de asma. Então eu recolhi uma série de materiais, ouvi Audálio Dantas, que faleceu agora em maio, né, aos 88 anos, a filha da Carolina, que é a Vera Eunice, o filho dela também, que faleceu em 2016, José Carlos. Então eu consegui ainda, de alguma maneira, buscar informações das principais fontes sobre a Carolina. Né? Daí a riqueza do livro, quer dizer, o livro tem 45% do livro, são coisas completamente inéditas na vida da Carolina, na vida de quem conhece a Carolina, a biografia dela, a trajetória dela. Depois, revelações. A Carolina morou no Rio de Janeiro. Então isso era um dado que ninguém tinha informações, porque ela também não deixou registro disso, a não ser na imprensa, em entrevista pela imprensa. Então esse formato de pesquisa, eu acho que eu, digamos assim, me especializei bastante nesse formato de pesquisa. E eu acho que é o formato que você consegue ter mais fidelidade com relação à pessoa que você está retratando. Né? Ou seja... Não apenas a obra, mas a pessoa. Não apenas a obra. Quer dizer, Carolina, por exemplo, deixou 5.300 e poucas páginas manuscritas. Né? Tem muitas páginas que você ainda não eu não tive acesso a todas essas páginas, né? Mas tive acesso a boa parte delas. Então, quando se fala, por exemplo, movimento de mulheres, né? Quando fala nesse resgate da Carolina, eles estão falando ainda na publicação da obra que a Carolina deixou. Mas a Carolina tem muita coisa inédita ainda, tem romances inéditos, tem peças de teatros inéditas, enfim. Então ainda não está se falando nisso. Esse resgate ainda é uma espécie de recomeço da valorização da Carolina, nesse novo cenário que se apresenta hoje no Brasil. E, na verdade, nós temos um novo cenário e os coletivos, por exemplo, aqui no IFIX, o FRJ, coletivo Carolina Maria de Jesus, existe um renascimento do interesse por essa autora que eu vejo dentro de um quadro maior de, digamos, de reforço da identidade negra e, sobretudo, protagonizado por mulheres. Como é que você vê a diferença entre o momento em que ela vai para o ostracismo, digamos assim, e o momento atual? Quer dizer, até a questão do ostracismo, Carolina, ela tinha, no período que ela ficou no ostracismo, vai de 64
em diante, até 76, quando se publica a última versão do Quarto de Despejo, né, em vida dela. E aí tem a questão da ditadura, né, porque a Carolina defendia a Revolução Cubana, defendia a reforma agrária, defendia Fidel Castro. Então, essa ingenuidade era socialista pela visão da época. Valorizou ainda mais colocar no escanteio essa mulher, né? Então, e hoje, o que se percebe? Há um outro protagonismo da questão do gênero, sobretudo na universidade. Dos anos 2000 para cá, isso tem sido muito presente. A partir da ação afirmativa, depois as cotas, né? Nós fomos buscar as nossas referências nas universidades que não encontramos. Então, resolvemos então trazer essas referências. Por isso que o Machado de Assis, né, hoje está tão valorizado como autor negro, enfim, divulgaram há pouco tempo uma foto dele, bem recuperando a sua negritude. Bem negroide, né? Tudo que ele já foi e que não... O Lima Barreto, que foi tema de uma festa literária, que foi a Flip, né? A Maria Firmina dos Reis, por exemplo, que é uma autora, primeira romancista, né, nascida no Maranhão, também está nesse resgate. Hoje o livro dele está na 8ª edição. Então, eu acho que isto faz parte de uma nova valoração de autores, e a Carolina é muito atual, né? Ou seja, o que ela falou em 1960, pobreza, desigualdade, violência, está tudo aí. É como se fosse hoje. É como se fosse hoje, muito presente. Obrigado, Tom. Você nos enriqueceu muito com as suas informações, essa pesquisa sua sobre Carolina Maria de Jesus. Eu conversei com o jornalista, crítico literário, escritor e pesquisador Tom Farias. E para rever essa entrevista e todas as outras, é só acessar www.alerj.rj.gov.br ou www.cultine.com.br. Obrigado pela audiência e até o próximo programa, quando estaremos juntos mais uma vez. Cultine é força, tradição, é resgate.